Olá pessoal, vocês gostam de histórias sobre edifícios abandonados e outras coisas estranhas que fazem um friozinho correr pela espinha e dão vontade de pegar uma câmera para filmar seu próprio filme sobre o fim da humanidade? Bem, ou então para fazer alguma sessão de fotos legal. Para pessoas como vocês, existem no mundo muitos locais diferentes e interessantes e hoje vamos falar sobre alguns deles. Estes são 10 incríveis lugares abandonados que você nem imaginava que existiam. Vamos lá. As cidades abandonadas e que elas são cercadas de lendas. Igatu, Bahia. A cidade de Igatu é um município pertencente à Bahia, que está localizado na Chapada Diamantina. Durante muito tempo, Igatu viveu um período de desenvolvimento, a partir da extração de diamantes e pedras preciosas. Isso alavancou bastante o crescimento da cidade, levando à construção de casas, comércios, um hospital e até mesmo um cassino. Na época, o seu nome nem era Igatu, e sim Xique-Xique. Mas como nem tudo são flores, no início do século XX, o ciclo do diamante começou a perder força e a cidade não estava mais no ápice de seu desenvolvimento. Então muitas pessoas começaram a sair de lá e ir para outros lugares em busca de novas oportunidades. Hoje, o que resta da cidade são ruínas e apenas 403 pessoas que vivem na parte nova da cidade. E uma curiosidade é que Igatu se tornou patrimônio histórico e cultural pelo IPAN. Fengdun, China. Fengdun é provavelmente a cidade mais estranha de todas. Cobrimos cidades falsas, cidades abandonadas e cidades que foram vítimas de desastres naturais. Mas nenhuma delas era realmente uma cidade fantasma como esta. Quer dizer, nenhuma delas eram cidades construídas especificamente para os mortos. Isso porque a maioria da cidade está agora debaixo d'água. Mas o que sobreviveu é uma grande série de santuários e monumentos para os mortos. É cortada do resto do condado de Fengdun por um grande rio, mas você pode ser levado até ela e visitar este lugar. Enquanto você passa, você vê a jornada que a alma terá quando sair do corpo, sendo julgada, enfrentando o rei do inferno e até vendo sua família uma última vez antes de seguir em frente. Fortaleza de Charlie. A Fortaleza de Charlie está localizada na região do oásis de Siwa, que foi o lar de uma comunidade bárbara. Construída com rochas naturais Keshfi, uma mistura de sal e barro e troncos de palmeira, a fortaleza aguentou os desgastes naturais por vários séculos. No entanto, em 1926, ocorreram fortes chuvas durante 3 dias, que causaram grandes danos à edificação do local. Depois disto, a população mudou-se para instalações vizinhas mais modernas e a fortaleza ficou completamente vazia e abandonada. São João Marcos era fundada. A cidade tinha a produção de café como o maior sustento da economia. A queda na riqueza e no movimento por lá prejudicaram a região e fizeram com que pessoas se mudassem. São João Marcos chegou a ser tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo IPHAN, em 1938. E nem isso durou muito, já que uma represa seria construída na região para impedir que faltasse água no Rio de Janeiro. Foi o que reapareceu primeiro. Logo em seguida, uma ponte, o cemitério e calçadas de pedra. Foi inaugurado em 2011. Um bom destino para suas férias, hein? Usinas de Wellington. As centrais elétricas alimentadas a carvão dificilmente podem ser chamadas de ecológicas. Dizem que elas emitem milhões de toneladas de gases do efeito estufa e partículas tóxicas sólidas na atmosfera. É por isso que há uma discussão constante sobre a necessidade de reduzir o número dessas centrais elétricas. As usinas de Wellington foram construídas no final dos anos 50 e início dos 60 em Derbyshire, Inglaterra. As duas centrais tinham uma capacidade máxima de 804 megawatts e eram as únicas centrais elétricas desse tipo no Reino Unido, mas nem isso impediu que fechassem.
Em 1999, as centrais elétricas foram desativadas e desde então estão inativas. É claro que há discussões sobre a demolição desses edifícios inúteis, mas até agora nada concreto foi feito em relação a isso. A 550 quilômetros de Buenos Aires, capital argentina, Epecuén possuía cerca de 1.500 habitantes e recebia 20 mil turistas a cada temporada e era famosa por estar localizada à beira de um lago cuja salinidade era 10 vezes maior que a do mar. Entretanto, uma sequência de tempestades, aliada a seguidos invernos rigorosos, fez com que o local fosse alvo de uma inundação em 1985. Os moradores fugiram dali. Atualmente, a água secou, mas o cenário, composto por ruínas e carros enferrujados, ainda chama muito o interesse das pessoas em geral. Wittenoom, Austrália. Essa era uma antiga cidade localizada a cerca de 1.400 quilômetros de Perth, na Austrália Ocidental. Antigamente, servia como uma grande ponte de extração de pedras preciosas, principalmente a partir da década de 30. Entre os anos 50 e 60, Wittenoom era a única fornecedora australiana de amianto azul. Toda essa atividade de mineração acabava por gerar uma grande quantidade de terra proveniente das escavações. Esta terra era então utilizada no revestimento das estradas, em parques infantis e outros locais. Mas o que as pessoas não sabiam é que a terra que sobrava da extração do amianto era muito perigosa para a saúde. As fibras presentes no amianto azul podem causar uma doença conhecida como mesotelioma maligno, uma rara forma de câncer que se desenvolve nos pulmões e no coração. Os proprietários da mina de Wittenoom ignoraram os avisos de especialistas até 1966, quando diversas análises apontaram que havia partículas de amianto em todas as construções da cidade. Somente após 13 anos, o governo decidiu evacuar a cidade, comprando as casas dos habitantes e ajudando no custo de realocação das famílias. A humanidade tem como uma de suas virtudes, e paradoxalmente um de seus problemas, transformar tudo ao seu redor. Historicamente, foram incontáveis as transformações que fizemos e ainda fazemos ao meio ambiente para que ele se adapte às nossas necessidades. Mas nem sempre acontece como planejado. Muitas vezes, as forças naturais se revoltam contra as criações humanas, tomando de volta para si aquilo que lhes foi retirado. É a prova de que a vida pode surgir até mesmo nos lugares mais inesperados e que a natureza vai sempre dar um jeito de tomar aquilo que lhe é de direito.